Então, gostaria de começar fazendo um resumo de um artigo que foi publicado em 2020 sobre Verticessum, um apanhado de fato do que está a acontecer. Poderíamos dizer que não importa se for utilizado o Anococcus ou o Lactobacillus plantarum, pois os dois desempenham os dois aspectos principais, isto é, se converter em ácido málico e láctico. Então, é muito importante para nós, pois todas as bactérias, como já sabem, têm muitos tipos de interesse e um valor acrescentado que podem trazer, isto é, um dos aspectos mais importantes é justamente a contribuição em termos de aroma, em termos de sabor, e algumas das apresentações de hoje vão falar a respeito destas contribuições fundamentais, os tempos de inoculação diferentes, a utilização de bactérias diferentes e os tipos de recipientes diferentes também. Então, este é um assunto que trata de como se usam as bactérias para proteger o vinho, a estabilização, as proteínas, porque as bactérias têm sistemas de proteção muito desenvolvidos, portanto, podemos utilizar muitos em termos de bactérias e não se trata apenas da conversão no malolático. Nós temos que trabalhar com as várias ferramentas de que dispomos, pois se nós pensarmos na perspectiva da fermentação de 30 anos, o tipo de inoculação, e agora nós temos uma lista de verificações e de nutrientes, e tudo isso do ponto de vista das bactérias também deve ser levado em consideração. Muito bem, são vários fatores, são várias as funções que influem a transformação do ácido lático em ácido málico, a alteração do pH, porque temos que pensar no impacto sensorial que terá no vinho e temos também um impacto na fermentação malolática, no etanol, na concentração de massa láctea, a interação com os levedos e tudo do ponto de vista científico é muito interessante ver como podemos utilizar as várias ferramentas de que dispomos e as várias soluções de que dispomos também para fazer o vinho que desejamos fazer. Nós deveríamos pensar mais num sabor mais amanteigado, um sabor mais frutado. E tudo isso nos leva a falar da inoculação da bactéria malolática, onde vamos inocular no mosto. Temos também a co-inoculação e também será feita a inoculação depois da fermentação alcoólica. São muitos fatores que são diferentes e podem ter um impacto na fermentação malolática ou no crescimento das bactérias também. Nós aqui ressaltamos está em negrito, uns assuntos que vamos tratar, o pH, dependendo das bactérias que vamos utilizar, vai variar. O etanol é um fator, talvez seja o fator mais crítico, que foi responsável por uma fermentação malolática sem sucesso, cerca de 15 anos atrás, e o etanol, nesse caso, teve uma importância crucial em sinergia com o pH, e acrescentaríamos que retomando, a concentração do ácido málico é um aspecto que as pessoas não se deram conta, pois se trata de um elemento crucial, como já disse. Quanto mais baixo for o nível, maior será a fermentação, mais rápida será a fermentação malolática. Isso era o que achávamos, mas depois percebemos que o ácido málico é um composto que regula o funcionamento das enzimas e como funcionam no vinho. Como eu disse, o levedo sabe que deve passar por uma lista de verificação quando falamos desta fermentação alcoólica, e essa mesma lista também se aplica às bactérias maloláticas, pois a interação
ou a combinação entre o levedo adequado e as bactérias adequadas é crucial com relação aos nutrientes. Muitas pessoas acreditam que quando se acrescentam as bactérias, isto está ligado ao resultado do vinho, mas quando fazemos uma fermentação malolática sequencial, a gestão dos nutrientes é algo que está requerindo maior atenção, pois tem uma grande importância com relação à fermentação malolática. O último ponto que está em negrito é o cenário da co-inoculação ou inoculação sequencial ou plantarum, células únicas ou elementos unicelulares. Mas o que é importante? O importante é que todos estes fatores não podem ser considerados isoladamente, devem ser considerados em conjunto e nós temos que entender esse processo quando nós tomamos uma decisão, medir. Eu sei que muitas pessoas, por exemplo, na África do Sul, por exemplo, não fazem a medição antes de inocular. Nós tentamos mudar esta mentalidade, dizendo que é preciso que compreendam o que está sendo colocado, onde estão sendo colocadas as bactérias, pois precisamos, teremos que orientar o trabalho para a obtenção de uma fermentação malolática com sucesso. Então, as cultivações que foram utilizadas para dar início é o Enococcus N, ou o Lactobacillus plantarum, como se chamava antes. Pois bem, falamos que existem várias. Quais são as diferenças entre essas duas bactérias? O Enococcus N tolera um pH entre 2,9 até 4 e o Lactobacillus prefere um pH superior a 3,4. No primeiro caso, o Enococcus cresce a partir de 16% de etanol e o Lactobacillus plantarum sobrevive até 14% de etanol. Assim sendo, o Enococcus conduz uma fermentação malolática ou realiza em baixas temperaturas, enquanto o Lactobacillus está melhor por volta de 20 graus, cresce melhor por volta de 20 graus, a mesma coisa. Temos uns 60 mg por litro no total e o Lactobacillus não produz o ácido acético. E melhora o perfil aromático do vinho, enquanto o Enococcus também pode vir a melhorar o perfil aromático do vinho. Todavia, o lacto trabalha de maneira diferente e a tolerância do pH, como podem ver, no caso do Lactobacillus plantarum, é um pouco mais alta do que no caso do Enococcus N. E também a genética, que temos que mencionar no caso do Lactobacillus, tem mais enzimas. Estes dados nos mostram que os aromas que são gerados, no caso, os aromas são diferentes, para além do funcionamento das enzimas, que é bem diferente, de acordo com as condições de produção do vinho. Por isso, nós temos que entender quais são os elementos que servem para fazer esta medição. Vamos ver os dois elementos que têm maior importância na hora de tomar uma decisão ou outra. Com relação aos prazos de inoculação, vamos ver aqui na parte de cima, nós vamos ver que temos cerca de 4 ou 5 fases em que podem ser utilizadas para a inoculação, mas normalmente fazemos a inoculação depois da fermentação alcoólica, isto é, quando já se terminou a fermentação alcoólica, se passa para a inoculação sequencial. Qual é o lado positivo? O lado positivo é que podemos fazer com que o ambiente para as bactérias possa ser personalizado, pode ser feito sob medidas, podemos alterá-lo e podemos escolher então o melhor momento para fazer as nossas medições. Obviamente, não são os pontos mais difíceis, devido
a variação dos elementos alcoólicos e a utilização também dos levedos que nem sempre estão que nem sempre favorecem o ambiente malolático, e esta produção alcoólica deve necessariamente ser incluído também na medição. Temos que acrescentar o dado das bactérias e, portanto, algo que eu chamo de novo, embora não seja muito novo, é a co-inoculação, ou melhor, a inoculação simultânea, isto é, quando nós acrescentamos a bactéria ao levedo dentro de uma massa que é preparada antes. Portanto, nós temos ali o álcool e também os elementos nutrientes que estão sendo utilizados. E desta maneira temos, portanto, um ambiente mais propício, mais favorável. E como podem ver aqui no gráfico do lado direito, vemos que a expressão genética das bactérias nos parece mais forte no mosto. Ali é que nós temos os elementos que geram o aroma, e passamos a 45% de inoculação a 60% na inoculação sequencial, e podemos ver como é o impacto das bactérias, que é menor, porque o levedo utiliza a maior parte dos compostos durante a fermentação malolática. Isto nos leva a refletir muito na hora de pensar na fermentação malolática de maneira diferente. Este gráfico nos mostra quais são os elementos típicos associados à fermentação malolática e fermentação não malolática. Como podemos ver aqui em cima, quando nós temos o mesmo vinho com os mesmos dados e fazemos uma inoculação e uma co-inoculação e uma inoculação sequencial, vemos aqui a utilização na África do Sul do Oenococcus, nós vemos que predomina um caráter mais amanteigado que deriva mais da inoculação sequencial. Vemos também como funcionam também os caminhos metabólicos. No caso da co-inoculação, nós vemos a presença de um elemento mais frutado, e podemos perceber também aqui na parte sequencial, portanto, mais amanteigado, e na co-inoculação mais frutado. Outro ponto importante é escolher o momento da inoculação. Podemos escolher um perfil ou podemos escolher o outro perfil, e o vinho vai ser, por exemplo, quando nós utilizamos um chardonnay, utilizamos barricado no tonel. O chardonnay é feito justamente no tonel, e se nós fizermos a fermentação malolática, vamos obter então vinhos que são mais frutados e floreais, enquanto se forem utilizados tonéis, vamos ver mais amanteigado e mais caramelizado também. Estas são as duas opções, as duas escolhas que nós temos que fazer, nós como produtores de vinho. E eu acho que uma das coisas mais importantes é a quantidade. Estão aumentando desde que eu comecei a trabalhar. Nós temos cerca de 13, agora temos 30 ou 40. Isso influi também muito nas as decisões que nós vamos tomar vão depender justamente do que nós queremos obter. Nós temos muitas matrizes e o produto final vai ser diferente, então é preciso escolher a cepa adequada. Este é o momento mais importante, dependendo da matriz do vinho, para obter um bom êxito na fermentação malolática, como já disse. Nos últimos 2 ou 3 anos, nós vimos o impacto do ácido lático no crescimento da fermentação malolática. E isto inclui também as questões climáticas, como, por exemplo, a concentração do ácido lático pode ficar entre 5 gramas por litro. E também podemos ver aqui neste gráfico com a disponibilidade de ácido lático. Se nós tivermos cerca de 5 gramas de ácido lático, podemos ver que vamos chegar a uma redução do número de células
que estão representadas como triângulos aqui, abaixo de 6 milhões. E temos aqui 3 gramas por litro, 3 gramas de ácido lático por litro. Podemos ver que não acaba, não para, continua. E a população, eu me refiro à população de células, nós temos que dizer isso em relação à produção de bactérias, temos que ver qual é a resistência ao uso do ácido lático, considerando as diferenças entre as várias cepas. Uma determinada cepa com 5 gramas por litro podem estar com uma boa população de bactérias, e outros com 3 gramas por litro podem já ter uma boa população de bactérias. Bom, outro elemento muito importante são os nutrientes, e este gráfico nos mostra que ao acrescentar nutrientes reduz-se o tempo de fermentação malolática, e nós sabemos que plantar tem uma demanda inferior. E se nós tivermos o enococo, se tivéssemos vinhas que têm com todos os problemas, nós podemos tentar alguma coisa diferente, alguma coisa nova e utilizar o plantarum para resolver o problema. Este gráfico nos mostra as bactérias do levedo. Aqui analisamos 4 levedos diferentes, numa combinação com as bactérias que levou à fermentação malolática. Daí a importância de pensar na fermentação malolática antes de pensar na fermentação alcoólica, pois se nós acrescentamos o levedo que for inadequado, as bactérias não poderão se desenvolver e não vão poder lutar. Vamos ver a questão do pH, que é um outro fator muito importante que nós temos que controlar, e nós temos que decidir qual é o pH que nós queremos para a nossa fermentação, para ter um resultado positivo, ou pelo menos o resultado que nós desejamos. Podemos tentar conseguir o que queremos justamente. Temos aqui 2 cepas, Riesling na Alemanha e o Chardonnay na África do Sul, e nós podemos ver então que o percentual de ácido málico que degradou-se, um pH baixo, com álcool moderado, podemos ver que não há problema. E aqui mostra o ácido málico que, com o impacto no aroma, naturalmente nós temos que fazer um controle. E vemos aqui também um aumento, quer dizer, o triplo nesses vinhos. E se nós passássemos a um pH mais baixo e um alto teor alcoólico, é a situação mais difícil para as bactérias para que possam fazer face. Então é muito importante considerar este fator. Porém, é importante também analisar o impacto das condições e o número de unidades formadoras de calorias e reduzir para 3. E somente se ocorrer uma parte da fermentação malolática, nós podemos ver aqui o impacto na quantidade total. Portanto, ainda que tenhamos uma fermentação malolática parcial, vamos ter um impacto no aroma. É muito importante que uma parte do nosso vinho seja feito com fermentação malolática, onde nós podemos manter uma boa condição, nós podemos ter uma redução e nos percebermos que com esta porção de vinho nós vamos ter um impacto na fermentação malolática. Um estudo interessante foi feito aqui, uma investigação que nos mostra que nós começamos com 8 gramas por litro de ácido málico, que é uma condição bem difícil, e foi feita a co-inoculação. Podemos dizer aqui no quadrado, vemos que há uma lentidão muito grande na reação, e este é o último dado. Somente com a co-inoculação chegou a levar a cabo a fermentação malolática. Nós vemos as condições. Este é o dado final que podemos considerar nesse estudo, mostra qual é o impacto no aroma. A co-inoculação tem
dá esta característica frutada ao vinho. O vinho tem um sabor e um perfume mais frutado, e estes compostos são traduzidos no que podemos ver do ponto de vista sensorial. No caso do Chardonnay, podemos ver que foi feito com co-inoculação floreal e frutado, um sabor fresco, e aqui com a inoculação sequencial podemos ver que tem uma personalidade mais amanteigada em comparação com os demais. Agora, modificando a maneira de fazer a inoculação, podemos obter resultados diferentes. Este dado é importante. Um outro aspecto que atualmente já foi tratado também nesta conferência é a Saccharomyces, ou a fermentação malolática. Muito está sendo investigado nesse sentido, e nós podemos ver agora que alguns dos nossos são mais favoráveis à fermentação malolática, têm maior propensão, como estes compostos, pois vemos que temos um elemento que inibe a fermentação malolática. Outros também produzem o ácido, podem produzir o ácido acético e mantém as bactérias nos níveis baixos demais, e talvez as bactérias tenham dificuldade nesse caso. Cabe entender os elementos de medição e os macro-organismos que fazem parte de tais medições, e todos esses elementos ajudam a entender o processo de fermentação. O oxigênio, nós já vimos esse ponto. Se nós tivermos oxigênio e nitrogênio, teremos reações genéticas, e assim as bactérias vão ativar o próprio genoma, e os genes ajudam, e desta maneira tem uma resposta ao estresse, e vamos encontrar o oxigênio no vinho, que será regular, terá uma regulação superior e aumentará. A pergunta que nós temos que colocar é: o que eu preciso e o que eu quero usar quais são as ferramentas que eu quero utilizar? Eu preciso de rapidez? Queremos que o málico se transforme em lático o mais rápido possível? Ou queremos estabilizar o vinho rapidamente, pois queremos inseri-lo no mercado e comercializá-lo rapidamente, com menos bactérias? Queremos utilizar as diversidades que está disponível? Podemos utilizar um plantarum, ou podemos utilizar os dois, que pois têm características diferentes que irão se traduzir-se-ão em compostos aromáticos diferentes. Então a pergunta é: nós temos todas essas opções, vamos utilizá-las de maneira consciente para melhorar o processo e o crescimento das bactérias. É tudo. Muito obrigada.